Caríssimos amigos e irmãos, boa noite para todos. Que Jesus nos abençoe. Inicialmente, é muito bom estar de volta. Nós ficamos 2 semanas ausentes, em decorrência do trabalho que o Wagner Gomes da Paixão realizou aqui há 15 dias atrás, quando ele nos visitou, e foi o motivo de um momento muito especial para todos nós, pelo carinho que a gente tem com o Wagner, e também pela qualidade do trabalho doutrinário que ele nos apresentou aqui naquela noite. E na última semana, o Vladimir esteve com vocês, trazendo o tema O Amparo Espiritual, que foi um tema muito produtivo, e, diga-se de passagem, a gente estava fora, eu estava na cidade de Uchoa, em São Paulo, na sexta-feira, mas eu tive notícia que a audiência do estudo do Vladimir foi muito boa. E, diga-se de passagem, hoje, nessa semana, na Rede Amigo Espírita, o estudo do Vladimir está no top da semana, o que mais teve audiência durante a semana. Então, a gente fica muito feliz pelo carinho que a gente tem com o Vladimir, que também é trabalhador da casa. Então, eu não sei se eu estou um pouco enferrujado, então nós vamos retomar o estudo do Livro dos Espíritos, mas, antes de mais nada, também eu gostaria de agradecer aos nossos amigos de São Paulo, que nos acolheram. Nós estivemos na cidade de Uchoa, nós chegamos quinta-feira em São José do Rio Preto, sexta-feira nós estivemos em Uchoa, no sábado nós fomos para Jales, perto de Votuporanga, fizemos um seminário lá em Jales. No domingo de manhã nós fomos em Cacilândia, que é no Mato Grosso do Sul, divisa com São Paulo, Minas. E à noite nós estivemos em Auriflama, na terra do Zé Aparecido. E, enfim, segunda-feira estávamos de volta, né, Dora? Graças a Deus. Mas nós fomos acolhidos com muito carinho. Inclusive, tivemos pessoas do chat, companheiros que foram nos visitar lá em Uchoa, moram na região, e foram lá dar um abraço, nos conhecer, enfim. Inclusive o Zé Antônio, que também é expositor, esteve conosco lá na sexta-feira. Então, isso tudo define para nós um movimento de fraternidade e produtividade, porque o nosso objetivo é estar divulgando a doutrina espírita, mas também fazermos amigos. Então, um grande abraço para todos, os nossos amigos ouvintes da Rádio Brasil Espírita, de toda a rede Amigo Espírita. Foi falado sobre o chat. Nós gostaríamos de dizer que, se quiserem acessar com facilidade o chat da transmissão, basta entrar www.feeac.org.br. Na primeira página tem lá, Sala Conferência. É só clicar, vai abrir uma tela, colocar o nome e a cidade, não precisa de senha. A senha é só a boa intenção. Acessou, cai no chat, pode participar aqui com o nosso querido amigo Marco Aurélio. Então, um abraço, boa noite para todos, principalmente para o Arnaldo e para a Cláudia, que são os moderadores que nos acompanham nesse momento. Bom, desculpem a introdução, mas é importante para todos nós. Nós estávamos trabalhando o Livro dos Espíritos, nós vamos retomar hoje, exatamente na segunda parte do livro, no capítulo 6º, intitulado Vida Espiritual, Relações no Além-Túmulo. Nós trabalhamos, então, há 3 semanas atrás, a questão 282. E começamos a trabalhar reflexões em torno de um texto que nós montamos, que é intitulado A Palavra. Então, nós vamos reler a pergunta, e como eu tinha prometido, eu vou voltar ao texto que nós não conseguimos completar, para fazer com calma e a gente atingir o objetivo no qual nós tínhamos estabelecido. Então, vamos lá. Pergunta 282.
Como os espíritos se comunicam entre si? Resposta: eles se veem e se compreendem. A palavra é material. É o reflexo do espírito. O fluido universal estabelece entre eles uma comunicação constante. É o veículo da transmissão do pensamento. Como para vós, o ar é o veículo do som. Uma espécie de telégrafo universal. Na época era telégrafo, hein, gente? Que liga todos os mundos e permite aos espíritos corresponderem-se de um mundo ao outro. Então, os espíritos nos esclarecem que a palavra é material. A palavra é reflexo do espírito. Portanto, os espíritos se comunicam pela palavra, ok? Como também se comunicam pelo pensamento. Mas eu não quero aqui entrar nesse detalhe. O importante é entendermos que a palavra é, na realidade, o veículo da transmissão do pensamento. Ok? Nós ouvimos a nossa verbalização na Terra, que é transportada pelo vento. Ok? O som é transportado pelo ar. Ok? No mundo espiritual, é através do fluido cósmico universal. Isso é só para a gente entender didaticamente como é que funciona. Ok? Então, todos os mundos se intercambiam pela palavra. Obviamente que quanto mais materializado é o mundo, mais as expressões energéticas são trabalhadas no mesmo diapasão. Quanto mais evoluído, mais se sutiliza. Chega num ponto que os espíritos estabelecerão a palavra apenas no campo sutil do pensamento. Deu aí? Bom, até então, doutrinariamente, é isso que a gente queria falar. E aí, nós trouxemos, para adequar ao nosso contexto de vida, o poder da palavra. Então, tecnicamente, nos comunicamos pela palavra. Mas vamos refletir sobre a importância da palavra. E aí, como nós tínhamos dito há 3 semanas atrás, nós fizemos um texto que foi uma adaptação de uma exposição da irmã Clara para a equipe de André Luiz, que está no livro Entre a Terra e o Céu. Eu vou ler o texto. Ele é razoavelmente pequeno, e nós vamos comentando gradativamente, porque há 3 semanas atrás eu li todo o texto, então agora nós vamos comentar. Combinado? Então vamos por partes. A palavra, qualquer que ela seja, surge invariavelmente dotada de energias elétricas específicas, libertando raios de natureza dinâmica. A mente é o incessante gerador de força, através dos fios positivos e negativos. Polaridade, hein? Do sentimento e do pensamento. É a mente irradiando. O que vai produzir o verbo, que é sempre uma descarga eletromagnética.
Olha para vocês verem. O verbo é descarga eletromagnética. Eletricidade é energia dinâmica. Magnetismo é energia estática. Então nós podemos dizer que o verbo tem peso, tem cheiro, tem cor. Ele é uma descarga energética que é regulada pela voz. É a voz que vai regular, portanto, essa descarga eletromagnética. Então, de acordo com a utilização dela num nível contundente, você vai dar um tônus específico para essa descarga. Se é uma voz mais sutilizada, a frequência é diferente. O seu Fernando verbalizou ali, apontando para que eu falasse, que a Dora tem uma descarga eletromagnética na voz que adocica. Aí tinha uma música na lambada na década de 80 que falava, adocica, meu amor. Você lembra disso? Ai, Jesus. Mas você vê como que era muito mais, quanto que era muito melhor, né? A lambada perto do, não fala, da música atual. Vamos continuar. Vem cá, Denise, senta aqui na frente que eu quero ouvir sua voz. Aí. A voz da Denise também é adocicada. Então vamos continuar, né? Por isso mesmo, em todos os campos de atividade, a voz tonaliza a exteriorização, reclamando apuro de vida interior. Tem que apurar a vida interior para tonalizar devidamente a voz. Então, a questão não é tonalizar quando ela já está se exteriorizando. Não. O negócio, estou aprofundando com vocês, é apuro de vida interior. Sabe por quê? Simples entender isso. Porque se for para modular só na hora que ela está saindo, nós vamos fazer isso mecanicamente. De acordo com o ambiente que nós estamos. Vocês já observaram quando vocês descem a escada da FEAC? Quando chega aqui embaixo, vai encontrar com a Soni. Soni, que Jesus te abençoe. Soni, irmã em Cristo. É? A Dora está assim, não sei se ela está discordando ou concordando. Eu estou tentando dizer o seguinte, que quando a gente entra na casa espírita, vocês já viram como é que a modulagem muda? E costuma a modulagem modificar radicalmente quando termina a prece final, aí entra marido e mulher no carro. Aí ele põe no futebol, ela fala, mas desliga esse negócio, nós saímos agora de uma reunião. Aí começa, mas agora está na hora do jogo do meu time. Não, virou, desceu a São José da Serra ali, serra abaixo. Aí o padrão vibratório já foi lá para baixo. Então, o que eu quero dizer? Isso é só para a gente quebrar, hoje é sexta-feira, né? O negócio não é mecânico. Embora mecânico, a mecânica da vida a gente vai ajustando, nós vamos modulando de acordo com o ambiente. Você está conversando com uma pessoa no meio de uma multidão, você vai ter que aumentar a modulação, óbvio, porque senão não vai ouvir. Mas quando os Espíritos falam sobre reclamar ou a necessidade de apuro na vida interior, apurando interiormente, quando a voz sai, ela já vai sair num plano natural.
é a irradiação do Espírito. Captaram o que eu quero dizer? Não precisa de ajustar, porque ela estará numa linha, vamos dizer assim, perene, numa frequência sempre ajustada com o mundo superior. Deu aí? Então, no mundo inferior, a gente grita e a gente adocica. Você usa uma descarga, vamos dizer assim, mais dilacerante e usa uma outra mais tonalizante, mais balsamizante, mais eletrizante, de acordo com as circunstâncias. Agora, os espíritos que estão em faixas superiores, eles estão tão apurados intimamente que a modulação é uma só. Captaram? Todo mundo pegou a ideia? Você entendeu? Quem não entendeu, levanta a mão. Está dentro do tema? Então, Arnaldo, o nosso amigo, Marco Aurélio. Boa noite, Marco Aurélio. Boa noite, Beto. Marco Aurélio é o nosso representante do chat. O Arnaldo Oliveira, lá de Santa Rita do Sapucaí. Eu te chamei de Arnaldo, era ele. Vai lá. Estavam conectados. Ele diz assim, como entender em João 1,14, João diz o seguinte, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Obviamente que esse assunto, ele se amplia, eu posso trazer aqui 200.000 interpretações, ok? Porque é a síntese do Evangelho de João, ok? A citação dele está errada. A síntese do Evangelho de João é o primeiro versículo. E o verbo se fez carne. Então, nós podemos falar que é Jesus que encarnou, nós podemos falar que é o amor que se materializou, nós podemos falar uma série de coisas. Mas no nosso contexto aqui, porque o Evangelho é a adequação, o nosso contexto aqui é simplesmente o seguinte: a materialização do verbo, ela tem que ser realizada de acordo com as circunstâncias da vida, num processo de adequação. E vou ser mais claro. Existe N maneiras de você falar não. 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 Modulação. Você vai adequar, portanto, de acordo com as circunstâncias. Seja um não para fazer o adormecer, seja um não para fazer o despertar. Então o verbo se faz carne, ou seja, nós vamos reencarnar para cumprir uma missão de acordo com a necessidade daquele momento espiritual que nós estamos desenvolvendo. Vamos continuar. Reclamando apuro de vida interior, de vez que a palavra, depois do impulso mental, vive na base da criação. A palavra vive na base da criação. É por ela que os homens se aproximam e se ajustam para o serviço que lhes compete. E pela voz, o trabalho pode ser favorecido, ou pela voz, o trabalho pode ser retardado, obliterado. O trabalho pode ser dilacerado. Captaram? Quando você vai estar conversando com alguém, quando nós estamos conversando, de repente é um debate fraterno. Você discorda daquele ponto de vista. Uma coisa é você falar assim, fulano, você não está concordando. Fulano, você está dizendo isso? Olha, eu não consegui captar exatamente o que você está, onde que você está querendo chegar. Pelo que até onde que eu consegui chegar, eu não estou sentindo que tem a ver o que você está falando. Será que nós não poderíamos pensar por esse outro caminho? Aí você apresenta o outro caminho. Observe que é um diálogo fraterno. Captaram? É diferente, você está falando assim, não concordo. Tem gente que põe até dedo em riste. Quando você fala, não concordo e põe o dedo, você está criando o quê?
uma barreira para que o diálogo flua num campo superior. Isso é só um exemplo. Pela palavra, você pode aproximar, como você pode criar, então, separatividade. E o interessante é que o trabalho pode ser favorecido ou retardado no espaço e no tempo. O que é que significa isso? Nós poderíamos dizer que nós podemos favorecer um acontecimento e podemos adiar o acontecimento pela palavra. Quando fala o tempo. Captou, Gino? Quer falar, Gino? O que você está pensando? Passa, Gerson, o microfone para o Gino. Vamos lá. Fala bem pertinho, que esse microfone ele é meio fraquinho. É só para lembrar um caso engraçado, familiar, né? De um estudante que estava fora. Isso é muito contado lá em casa, quando ele era menino. O estudante estava fora e escreve para o pai pedindo dinheiro. Aí o pai vira para ele, vira para a mulher, fica assim, desconsolado. Fala, olha aqui, como é que o fulano escreve? Olha como é que ele escreveu. Papai, mande dinheiro. Se eu tivesse pelo menos escrito, papai, mande dinheiro. Aí eu lembrei desse caso, em função dessa questão da palavra. Você tem N forma de dizer, né? Você pode favorecer, como você pode precipitar um acontecimento desagradável. No caso, agora vai entrar na questão de sentimento. No caso da cólera, não passa de perigoso curto-circuito das forças mentais, por defeito na instalação no mundo emotivo, arremessando raios destruidores. A palavra, toda ela é engrinaldada pela cólera. A palavra vai sair com raios destruidores ao redor dos passos do emissor. Olha que interessante. Solta a palavra com cólera. Eu vou soltar a cólera aqui na direção do... Deixa eu pegar um aqui. Do Gino. Já mandei o Gino outro dia para a faixa de Gaza, coitado. Né? Eu vou soltar a cólera endereçado para o Gino. Se virasse Gino, vai para a faixa de Gaza. É diferente, não é verdade? É diferente. Tem N forma de mandar o Gino para a faixa de Gaza. Mas com cólera, endereçado para esse objeto, ela sai vergastando tudo que está em volta. É isso que está dizendo. Como diz na gíria, né? Só respinga para tudo quanto é lugar. Continuando. Nestas ocasiões, continua a benfeitora, se o encolerizado não encontrar alguém com um material isolante, sabe como é que você isola cólera? O material isolante da oração ou da paciência, o súbito desequilíbrio das próprias energias estabelece os mais altos prejuízos à própria vida. Vírgula. Eu vou ficar antes da vírgula. Quer dizer, encolerizado, solta a palavra. Ela toda envolvida por uma descarga extremamente negativa. Raios destruidores. Se não houver um amortecimento que tenha o envolvimento da oração ou da paciência, o súbito desequilíbrio das próprias energias estabelece os mais altos prejuízos à própria vida.
você endereça a cólera, se ela não for amortecida, quem será o prejudicado na história? O encolerizado. Ok? Então, você observa que aqui os espíritos estão falando que tem amortecimento da oração e da paciência. Então, se está na sua direção, com paciência e oração você isola. Você amortece. Você se protege. Agora, dependendo da maneira em que você amortecer com a oração e com a paciência, você pode auxiliar aquele que emitiu. Para que ele saia, inclusive, do circuito que ele mesmo estabeleceu. Sabe aquela história de que quando um não quer, dois não brigam? Perde o sentido o indivíduo continuar encolerizado. Isso é uma reflexão. Porque os pensamentos desvairados, em se interiorizando, provocam a temporária cegueira da mente. O que os espíritos estão explicando aqui? Eu vou parar de novo. A mente é que produz o pensamento. Então, se o pensamento vai se projetar na cólera, ele vai automaticamente impregnar a estrutura, os sentimentos daquele que emitiu. Significa que, ao entrar nesse diapasão, é possível gerenciar para que não haja repercussão no indivíduo. O indivíduo começou a ficar irado. Calma. Já aconteceu isso com vocês? De repente vem alguma coisa e fala assim, calma. É mais ou menos como se eu chegasse aqui e tirasse essa tomada do plug. Tirar o plug da tomada. Ok? Tem efeitos muito interessantes. Balsamizantes. Da gente chegar até naquela condição de fazer assim, é mesmo. Melhor não. Continuando. Porque quando encolerizado, nós estaremos num circuito fechado que define, que classifica cegueira. Cegueira mental. Olha para vocês verem que interessante. Arrojando as sensações de remoto pretérito, nas quais, como que descendo quase sem perceber, a infelizes experiências da animalidade inferior. O que ele está dizendo? Quando se projeta a cólera, se ela não for amortecida, ela vai trazer repercussões danosas para nós mesmos e, ao mesmo tempo, vai nos levar para as regiões inferiores do nosso próprio psiquismo. Está difícil, gente? Não está dando para acompanhar? Região inferior do nosso psiquismo. Ele está dizendo o seguinte, nós temos, na nossa estrutura psíquica, experiências da animalidade. Você já foi um animal, no seu sentido crasso, ou claro, ou bem objetivo da palavra. A instintividade humana ela foi construída na instintividade dos inferiores. As sensações que nós temos, elas foram desenvolvidas nos reinos vegetais e etc. O magnetismo nosso no reino mineral. Nós estamos num processo de evolução que atingimos o ápice nesse momento. O ápice com um pensamento contínuo, com sentimentos, com as emoções, com trabalhando virtudes, mas muito aquém ainda dos anjos. Nós estamos na direção deles. Os anjos no sentido daqueles espíritos que já administram o mundo mental com tranquilidade. Ou seja, não existe impulsividade por parte de espíritos superiores. Porque o gerenciamento íntimo já é um fenômeno natural. Começou a brotar, opa, vigilância. Calma. Isso é domínio íntimo. Então, muitas vezes, nós que agora estamos, pleno século XXI, sujeito a tantas quedas no diapasão das emoções, nós estamos em processo de aprendizado para administrar tudo isso. Então, é natural que você caia. Porque você vai soerguer,
Caiu, levantou. Levantou, caiu. E aí vai. Até que você adquira a plenitude dessa administração interior. Mas, quando nós estamos nessas faixas, a gente mergulha no passado. Por isso que em determinados momentos manifesta uma animalidade complexa, que muitas vezes nós mesmos ficamos assustados. Ferocidade de um leão diante de uma presa, ou sendo atacado, num processo de reação. Ok? Isso tudo brota dentro da gente, são experiências. Ficou claro? Pode continuar? Alguém quer fazer alguma pergunta? Dever-se-á diferenciar. Agora vem uma lição. Cólera de indignação. Contrariar-se alguém a propósito de bagatelas e a todos os instantes do dia será baratear os dons da vida, desperdiçando-os de modo inconsequente, sem o mínimo proveito para si mesmo ou para os outros. Imaginemos a indignação por súbita tensão na usina dos recursos orgânicos, criando efeitos especiais e eficiência das atividades. Nos casos de exceção, em que semelhante diferença de potencial ocorre na vida íntima, não deve esquecer o controle da inflexão vocal. Assim como a administração da energia elétrica reclama atenção para a voltagem. A necessidade indica previdência para a indignação, principalmente quando seja imperioso vertê-la através da palavra. Carregando a voz tão somente com a força suscetível de ser aproveitada por aqueles a quem é endereçada a carga de sentimentos. É indispensável modular a expressão da frase, como se gradua a emissão elétrica. Deu aí, gente? Pegaram bem? Tem que se graduar a modulação da frase. Porque a modulação da frase vai falar muito do que está dentro da gente. Então, é um movimento muito interessante. Você controla. Por enquanto, nós estamos com dificuldades íntimas. Então, brota. Vem a carga. Então, quando vem a carga, você tem que entrar em cena para administrar, para que a descarga não aconteça. Não é assim quando a gente está diante do patrão? Você está com vontade de esganar ele, hein? Já aconteceu isso com vocês? Eu acho que não, né? Vocês são mais evoluídos. O patrão está lá espirraçando, pegando o pé, e se eu pudesse. Se eu pudesse. Mas a gente não modula? Porque se não modular, está no olho da rua. Não tem uma história assim? Agora, por que a gente não tem esse cuidado para modular quando está conversando com o maridão? Coitado. Hein? Coitado, você viu? Por que a gente não modula a voz para conversar com a esposa? Agora com os amiguinhos. Né? Não, mas aí a gente costuma até dizer assim, nossa, mas você com seus amigos, você é um anjo. Aí vem uma outra e fala assim, nossa, mas seu marido é tão bom, vai viver com ele. Não tem umas histórias assim? Por que será? Tá certo que a gente vai conhecer no dia a dia, né? E nas ambiências sociais a gente veste máscara, a gente modula, gradua, ajusta, para ficar sempre bem na fita. Né? Porque se ficar mal na fita, não vai ser convidada de novo para a festa, para os eventos. Então fica todo mundo assim, bonzinho, mas chega em casa, a modulação da voz, o equipamento que modula a voz estraga todo, seu Fernando. Aí fica tudo descompassado, tudo desregulado, né? Estoura, a taquara racha, né, Gerson? A gente, antes de começar o evento, a gente fica modulando, a gente fica ali ajustando o som, a imagem, cor, luz, tudo tem a ver.
é mais ou menos o que a gente tem que fazer com as expressões que vertem do nosso mundo íntimo. Então, os Espíritos vêm falando que a vida pode ser comparada a grande curso educativo. Vem cá, senta aqui. Senta aqui. Você viu como é que eu falei baixinho? Você fala assim, vem cá, senta aqui. Ela saiu correndo para a rua fora. Aí eu falei assim, vem cá, senta aqui. Ela veio. Tem N maneiras de você chamar, de você convidar. Então, os Espíritos estão falando que a vida é um grande curso educativo, em cujas classes inumeráveis o dar e o dar-se-vos-á é lei inderrogável. Essa frase é extraordinária. O dar e o dar-se-vos-á é lei. Falar para o meu amigo Arnaldo. Arnaldo, é lei. Arnaldo adora a palavra lei. Ele fala, está escrito, está sancionado, como é que é? Né? A gente bate altos papos sobre isso. Mas é lei natural. E o Arnaldo vai falar assim, estou discutindo com ele estava em Santa Rita, Sapucaí. Aí o Arnaldo vai falar assim, não, mas a lei é a lei do amor, é uma lei só. E é verdade. Por isso é que Jesus disse, eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Então, dar cumprimento à lei de amor é você ajustar alguns parágrafos, alguns artigos. Não é? É mostrar, dar algumas técnicas. É a grande pedagogia da vida, porque pedagogia são mecanismos operacionais. Mas a pedagogia é um detalhe. Né? O método é outro detalhe do projeto de educação. Mas o corpo globalizado se chama educação. Educação, aí eu vou conceituar como Kardec, que foi discípulo de um dos maiores educadores que nós tivemos na Idade Moderna. João Henrique Pestalozzi, como queira. Então, Kardec, na pergunta 685 do Livro dos Espíritos, tece um comentário no qual ele conceitua a educação assim, literalmente. Educação é a arte de formar caracteres. Educação é mudança de hábito. Por consequência, transformação do ser. Aí eu vou trazer um conceito para deixar registrado para nossa amiga Denise anotar e estudar isso em casa. Segunda-feira ela vai fazer uma dissertação na reunião mediúnica na parte do estudo. Anota aí, Denise. Eu vou falar devagarzinho. Instrução não é educação. Ponto. Instrução não é educação. Instrução pode ser um detalhe da educação. Pode ser um princípio a ser explorado. Instruir. Porque instrução é receber de fora para dentro. Deu aí? Então, a educação é muito mais ampla do que a instrução. Então, eu quero dizer o seguinte, a instrução, agora você pode anotar, instrução informa. Tem que esperar ela. A educação forma. Vai rápido. E o evangelho transforma. Captaram? Vou repetir. Instrução informa. Educação forma. Evangelho transforma. Por isso que doutrina espírita é um projeto de instrução e de educação. Ok? Instrução e educação. Doutrina espírita, simbolicamente no Evangelho, nós vamos tratar como o batismo da água. Vocês lembram quem trouxe o batismo da água? João Batista. João Batista é o precursor. João Batista é aquele que prepara as veredas. Voz do que clama no deserto. Arrependei-vos, o profeta dizia assim, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Arrependa. Mas eu não sou digno de desatar as alparcas daquele que é o noivo. Eu sou só amigo do noivo. A gente lê o Evangelho e não percebe.
eu sou amigo do noivo, mas eu não sou o noivo. O noivo veio para ficar. Aí eles subentenderam que ele se reportava a Jesus. Então, observem meu simbolismo. Então, Jesus é o noivo. Jesus é o amor que veio para assumir um compromisso. O noivo casa. E casa para não separar. Ah, Casa Roberto, agora pegou. Agora pegou. Porque aqui nós casamos para casar de novo. Não é assim? Pega leve. Está começando a vida agora. Não é assim, é numa visão da sociedade, que é imediatista, que é egoísta, que é utilitarista, que é consumista, que que se apoia em disputa, uma série de coisas. Então casa para descasar. Mas a gente casa porque simbolicamente a gente está assumindo uma responsabilidade, certo? E o casamento principal é com a vida, que perpassa por responsabilidade que nós assumimos com pessoas, com projetos. Deu aí? O casamento maior é com a vida. Eu estou ampliando para não dizer que eu não falei das flores. Porque nós, espíritas, muitas vezes falamos, não, mas fica com drama consciencial, porque encontra uma outra alma, sintoniza com ela, já não tem mais aquele viés, aquele vínculo com a alma que tinha vinculado antes, aí vira um Deus nos acuda. Aí fica assim, será que se eu separar eu vou para o inferno? Eu vou para o umbral? Como é que a doutrina vê isso? Olha, gente, o nosso tema não é esse. Nós queremos falar sobre amor. E amor é uma proposta que nós estamos ainda longe de entendê-la. E Jesus representa o amor. O amor no seu sentido pleno aqui na Terra. Por isso é que nós temos dificuldade de entender o porquê que ele deu a vida. A gente não dá conta de dar horas. A gente não dá conta de passar a noite com a mãe no hospital. Ele deu a vida. Ele foi torturado. Ele foi flagelado. Para deixar marcas que resplandecem, que lucificam perenemente. Os séculos, os tempos vão passar e o exemplo dele é incomparável, é insubstituível. Eu estou falando isso porque, para que a gente compreenda e sinta verdadeiramente o que é amor, a gente precisa de entender um pouco do batismo que João Batista representa, porque o batismo de João, essa representatividade, define a necessidade de fazer uma chamada mudança mental. O batismo da água é simbólico, não precisa mergulhar e alguém te abençoar. Isso é liturgia, isso é prática de religiosos. Respeitamos e tomara a Deus que milhões continuam a entrar na bacia, ou na piscina, não sei lá. Que continuem, porque é freio para muita gente. Religião, para milhões, é freio. E, por sinal, quem dera se houvesse mais evangélicos e mais católicos para segurar um pouquinho o comportamento da nossa sociedade brasileira. Eu estou falando do Brasil, ok? Quem dera se o povo se convertesse mais às religiões tradicionais. Porque são freio. E o que falta para nós na sociedade é Deus. Ok? No nosso caso, doutrina espírita não é freio. Doutrina espírita é libertação, pelo contrário. Mas libertação pelo entendimento. Não significa que você tem que parar, esconder, se isolar, se fanatizar para você ser vitorioso. Não é isso. Você compreendendo os mecanismos da vida, você passa a fazer opções que são mais ajustadas para que você possa se preparar para o grande futuro que te aguarda dentro de uma infinitude que é a eternidade, a perenidade da evolução, a qualidade que nós podemos aplicar na nossa vida se a gente entrar nessa comunhão com o mais alto. Fiz-me claro? Então, mas para que a gente entenda amor no sentido de
transformação, primeiro a gente tem que passar pelas sendas do conhecimento, da queda, da ascensão, para que a gente possa perceber em determinados momentos a necessidade de arrepender, de reconsiderar, de refazer, de ser humilde. Tudo isso é João Batista. Tudo isso a doutrina espírita nos apresenta como um grande projeto para confirmar a necessidade nossa de mudar hábitos, de formar caracteres, de ser um homem de bem, um homem justo. Mas, vou repetir, não é pela peia do fanatismo, de práticas religiosas, que a gente vai se libertar. Tudo isso são terapêuticas importantes, imprescindíveis, que eu vou dizer agora, não para milhões, mas para bilhões de espíritos, para que possamos um dia chegar e sentar todos na mesma mesa para banquetear com Jesus. E o banquete com ele é: vinde a mim, tomai sobre vós o meu jugo. Vinde a mim, tomai sobre vós o meu jugo. Vinde a mim porque eu consolo. Vinde a mim porque eu protejo. Vinde a mim porque eu sou amigo. Vinde a mim que eu sou verdadeiro. Vinde a mim porque eu sou justo. Não é a ir a ele, espírito. É ir para o encontro com o divino. Que ele é apenas ele é o facilitador para a gente atingir a plenitude. Mas para bilhões, ele ainda é o religioso. Ele ainda é o profeta. E não pode ser diferente. Não pode ser diferente. Por mais que líderes chegam, inclusive no púlpito, no microfone, na imprensa, e tenham a capacidade de dizer: eu não acredito em Jesus. Eu não acredito em Jesus. E as pessoas vão lá e ainda batem palma. Mas não tem problema não acreditar em Jesus. Não precisa de ser religioso. Mas quem não acredita em Jesus, no seu sentido de vivência, está lascado. Porque o preço é alto. Não é que ele vai cobrar que vai ter punição. É porque uma hora a gente vai entender que sem amor, meu amigo, sem respeito, sem ética, sem lisura, a gente só complica a nossa vida. E é o que está acontecendo na sociedade. Políticos, líderes, subalternos, patrões. A nossa sociedade está vivendo uma crise de identidade exatamente porque nós estamos desconsiderando, nós estamos desprezando todos os convites que Deus tem nos ofertado para que a gente possa ter uma vida mais tranquila. Nós é que estamos nos furtando da condição de sermos pessoas mais felizes. Posso continuar? A serenidade em todas as circunstâncias será sempre a melhor conselheira. Serenidade, conselheira. Mas em alguns aspectos da luta, a indignação é necessária para marcar a repulsa contra os atos deliberados de rebelião ante as leis do Senhor. Essa elevada tensão de espírito, porém, nunca deve arrojar-se à violência e jamais deve perder a dignidade do que o ser é investido, recebendo da divina confiança a graça do conhecimento superior. Os espíritos estão falando aqui de uma indignação produtiva. Aquela indignação que brota da nossa intimidade diante da injustiça. Você está indignado no sentido de ver, de entrar na dimensão da violência, da corrupção. Você ficar indignado, no bom sentido, indignado com esse momento da sociedade, aonde o que vale é o desrespeito. Eu costumo dizer, eu prometi que eu não ia falar disso, mas vamos lá. É muito estranho você ver pessoas partindo para cima
daqueles que são os agentes para manter a ordem, os policiais. As pessoas desrespeitam o guarda de trânsito, não é? Desrespeitam aqueles que estão sendo pagos para proteger a sociedade. Desrespeitar um professor dentro de sala. Isso causa indignação. Não causa? A gente fica indignado com esse tipo de coisa. Porque nós estamos no século XXI. As pessoas se atracando dentro de casa. A gente fica indignado com esse tipo de coisa. Filha não respeita a mãe não respeita a filha, irmão não respeita irmão. A gente fica indignado. Agora, o que está dizendo aqui para nós, os espíritos? Que existe uma indignação positiva e uma indignação complicada. Depende de como você vai administrar essa indignação. Olha, não dá para viver num regime de conflito, porque eu estou indignado com isso. Aí você, indignado, vai continuar promovendo o conflito? Quer dizer, vai ser uma manifestação de uma indignação por estabelecer uma sintonia com um problema. Então, se você está vendo que o negócio está errado, você tem que trabalhar na contraposição àquele problema. Se é violência, pacifica. Se é indiferença, cuidado. Se é... Enfim, todos os movimentos que são treva, o cristão observa a necessidade de ter na providência divina, desenvolver a divina confiança. Deu lá? Estou fazendo um trocadilho aqui, de acordo com a sugestão do nosso mentor espiritual, mas a força das palavras nos ajuda nesse sentido. Divina providência. Divina confiança. Olha que bonito. A providência está o tempo todo auxiliando, sustentando, oferecendo recursos para que as pessoas despertem. Mas quando você entende que tem algo de errado, por exemplo, que precisa de solução, que precisa de modificação, se você não se apoiar na divina confiança, você não faz. Você não procura, não encontra recursos para efetivamente modificar o processo. Aí o que acontece na sociedade? Deixa para lá. Está errado, vai ficar. Eu não tenho nada com isso. Não foi o que Pilatos fez? Quando Emmanuel, o senador Lentulus, propôs para ele uma série de questões para tentar ver se conseguia tirar Jesus daquele caso, daquele drama, ele teve muitas informações. A esposa dele, Cláudia, teve um sonho. Lembram disso? Não toque, não suje as suas mãos, porque esse homem é justo. Pilatos estava atemorizado. Ele não sabia o que ele fazia. É o que muitas vezes acontece conosco na sociedade. Aí a pressão é tão grande que aí você quer saber de uma coisa? Lavo as minhas mãos. Vocês estão definindo o próprio sofrimento. Quer dizer, isso é uma postura omissa, em alguns casos irresponsável. Não podemos simplesmente entregar. Vocês vão votar domingo, não vão? Todo mundo aqui, brasileiro. Porque o nosso Estado é tão livre que você é obrigado a votar. Não é assim? Mas que bom. E não é obrigado a votar à toa. Porque está arriscado. Se não fosse obrigado, 80% não ia às urnas. Pela cultura ainda muito infantil do nosso povo. Então nós temos que ir às urnas. Agora, na hora que tu for votar, faz uma prece. A dica nossa é essa. Faz uma prece. Ou começa a fazer prece desde hoje. Você tem 2 dias para fazer prece. Faz prece e fala assim: Senhor Jesus, eu sei que não vai mudar muita coisa, mas eu não posso cometer o erro da indiferença. Então mensura. Espera aí. Não precisa entender política. Observa os candidatos. Vocês já pensaram em trabalhar a questão da sensibilidade? Não é? Olha o seu coração na hora que vê aquele que está falando lá, que está prometendo, porque todos prometem. Todos os políticos prometem. Eles vivem de promessas. Não é assim, Marco Aurélio?
Marco Aurélio é doutor da história aqui, eu não posso nem falar bobagem, ele vai me corrigir. Não é, Marco Aurélio? Os políticos se apoiam em promessas, porque eles, teoricamente, desenvolvem um projeto para ser realizado. Assim? Então, para que votem nele, eles falam, votem em mim, porque eu tenho um projeto assim. Então, o projeto que foi apresentado, se você entendeu que é um projeto bom, e você tem afinidade, você tem sintonia, você percebeu no ar que pode ter alguma coisa de importante, então vá lá, vote na pessoa. Agora, o que ela vai fazer depois, isso é a responsabilidade dela. Agora, se você vier, por exemplo, a ter alguma indignação positiva porque ele não fez, você tem duas opções, não votar de novo nele, não é mesmo? Ou se preparar para votar melhor na próxima eleição. Ah, eu não vou votar, não quero nem me envolver nisso. Tá, você não se envolve, mas amanhã o seu filho vai pagar por isso, não vai? Lei de causa e efeito, a gente sabe. Nós temos que tentar trabalhar de sorte a minimizar os problemas que são muito intensos. Eu estou fazendo aqui um discurso político? Não. Eu estou falando aqui de comportamento ético. Eu estou falando aqui de como estabelecer, como trabalhar as questões espirituais no mundo da horizontal, nesse plano de evolução nossa. Agora, se você vai votar em alguém esperando que ele vai simplesmente usar de mágica, de varinha de condão para mudar esse estado social, eu queria que você ficasse decepcionado comigo. Porque eu vou dizer que você vai ficar decepcionado com eles. Porque não existe mágica. O que acontece no mundo de fora, na sociedade nossa, em nível público, político, administrativo, representa as nossas necessidades como um todo. Então, para termos homens justos, a justiça tem que partir da sua transformação. Não é a dele, é a sua. E quanto mais você procurar se transformar, qualificar a sua vida, a sua maneira de pensar e de agir, procurando sempre estabelecer um nível básico de coerência, você não tenha dúvida que você, inclusive, vai ter uma visão mais acurada. Você vai ser bem-aventurado por ter olhos de ver e identificar a falácia. Porque os discursos podem convencer durante um tempo, mas o fruto da árvore vai definir quem ela é. Não adianta só no movimento de se apresentar para a sociedade, os homens se apresentarem como bons, belos, justos, maravilhosos, capacitados, se você vê um histórico complicado. Você vai apostar porque ele prometeu agora, com toda uma carreira complicada, com dificuldades? Então, nós temos que ter esse discernimento. Inclusive para entender o nosso comportamento. Porque tem muitas coisas que nós estamos trabalhando a duras penas para mudar e a gente não está dando conta. Como é que você vai exigir que o outro mude radicalmente? Captaram, gente? Então, a indignação aqui que está sendo trabalhada é no sentido de entender a necessidade de nos abstermos de questões que não têm mais a ver com as nossas propostas. O que a doutrina espírita está nos falando? Como que os espíritos estão nos contando as suas experiências pós-morte? Não é a resposta do que foi semeado? Então, nós precisamos de parâmetros. Então, se você quer ver o seu mundo espiritual daqui a pouco mais ou menos, tá? Você vai desencarnar daqui a uns 73 anos, tá bom? E mais 2 meses, melhorou? 73 e 2 meses. Somando com seus, né? Você vai desencarnar bem, né? Então, quando você desencarnar, você vai colher exatamente o que você semeou agora. Não tem mágica, não tem atitude mística. Não adianta ir procurar o sacerdote, o pastor, o padre, o papa, né? O papa é ótimo. O papa é ótimo. E o papo do papa é ótimo. Porque ele, no Rio de Janeiro, ele falou assim, o papa é argentino, com os brasileiros. Mas não se preocupe, Deus é brasileiro. Ele ainda fez uma brincadeira. Uma figura extremamente carismática, e graças a Deus está chegando gente boa no planeta, para ir dando ajustes em todos os setores. Então nós temos que apostar nos justos, nos homens bons que vão se infiltrando na sociedade para ajudar no processo de educação do povo. Porque
só vai frutificar a administração quando o povo mudar. O povo está esperando que o negócio venha de cima para baixo. O que está lá em cima é o povo. Estabelecemos a República Romana, criamos o Estado, o Senado, mas o Senado, que teoricamente era para ajudar o povo, o Senado era constituído pelo povo que era corruptível. Entenderam como é que funciona? É uma cadeia, uma rede. Você não desarticula uma rede milenar simplesmente tirando A ou B. Porque A ou B é fruto do sistema. Converse com os homens que estão bem intencionados, que são muitos, viu? Posso até dizer que é a maioria. Maioria, aposto que todos que chegam lá, na sua maioria, chegam com boas intenções. A minoria, a minoria que costuma contaminar, ok? Mas eu quero dizer que a maioria que chega com boas intenções vai encontrar um Estado tão complicado que não consegue mover, não consegue mudar. Captaram, gente? Então, ou seja, como diz Emmanuel, muda-se a ribalta, mas os espíritos somos os mesmos. Ai, que se eu pudesse continuar, mas eu não vou poder. O espírito precisa de muita cautela com a palavra. Vamos fechar com a palavra? Nos momentos de tensão alta do seu mundo emotivo, a fim de que a voz não se desmande em gritos selvagens. Gritos selvagens. Grito é selvagem. Eu poderia até dizer que é redundante. Grito é selvageria. Grito é atestado de incompetência. Grito define completa falta de autoridade. Por que se grita? Por que alguém grita? Porque quer convencer na marra. Convencer, não. Não é convencer. Ou você faz, ou você faz. Ou você faz, ou você faz. Vocês já viveram situações assim? Tomara a Deus que não. Mas tem muita gente na sociedade que está fazendo porque foi dito assim, ou você faz, ou você faz. Que isso envolve até segurança, sabia? Tem coisas que o povo não sabe. Graças a Deus. O espírito precisa de muita cautela com a palavra nos momentos de tensão alta do seu mundo emotivo, a fim de que a sua voz não se desmande em gritos selvagens ou considerações cruéis que não passam de choques mortíferos que inflige aos outros, semeando espinheiros de antipatia e revolta que prejudica a própria tarefa. Terminando. Na órbita da causalidade, causa e efeito, os órgãos vocais experimentam igualmente lutas e provações quando reclamam reajuste. Por intermédio da voz, praticados vários delitos de tirania mental e, através dela, ao agente cabe reparar os débitos contraídos. As enfermidades dessa ordem, gaguez, diplofonia, compelem ao trabalho de recuperação, no silêncio, de vez que, sofrendo a alheia observação, aprende-se pouco a pouco a governar os próprios impulsos, afeiçoando-os ao bem. Todas as nossas inibições, dificuldades de expressão, configuram exacerbação na utilização da instrumentação. Na voz, na visão, na maneira de se expressar, de trabalhar habilidades sensórias, físicas. Tudo que é inibição é porque nós exageramos a dose no passado. Por isso, quando João Batista diz assim, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor,
como disse o profeta Isaías. Nós estamos vivendo um momento extraordinário. O Antigo Testamento, ele é fechado como um ciclo de experiências, de aprendizado, para abrir para o Novo Testamento. O último texto do Antigo Testamento é do profeta Malaquias. E Malaquias, o profeta, antevê o momento em que nós vivemos. E ele disse assim, Gino, porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Aquele dia, aquela era, a época das transformações, o momento atual. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará. Diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz, nem ramo. Tudo será transformado. Eu vou continuar a leitura, mas queríamos dizer o seguinte. No período da transição, todas as instituições irão ser derribadas. Todos os sistemas. Porque vai haver uma ressignificação. Então, as instituições milenares, por exemplo, como o papado, que foi instituído no ano de 613 com o imperador Focas, ele atingiu o clímax numa própria equação de Daniel, com o tempos e metades de um tempo, que representa 1260 anos. Se você somar o período do papado com esses 1260, você vai chegar no ano de 1870. 1870 foi o ápice do papado, com a infalibilidade papal. Início, ascensão, queda. Esse é o processo. Então, isso é simbólico. Todas as instituições humanas vão ser derribadas. Porque o espírito, embora trabalhe na terra, conheça o Império Romano e tem que aprender a trabalhar em Roma, pavimentando ruas, ele precisa de entender que esses mecanismos são transitórios. Porque o reino que estabelece a verdade, a felicidade, é o reino do Espírito, e não das pedras. Não é reino de homens. Ok? Os homens, personalidades, são transitórias. Hoje é João, Maria, amanhã José e Joana. Os nomes são detalhes. Nós vamos e voltamos nas ribaltas que se diferenciam, mas como os mesmos atores, que somos espíritos a caminho de uma evolução que é eterna. Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. E uma vida só não é possível. Conversar sobre uma vida só é papo de infantilidade. É jardim de infância, como define o próprio Paulo de Tarso. No capítulo 15, da primeira epístola aos Coríntios, ele define: se o Cristo não ressuscitou, os mortos não ressuscitam. Se os mortos não ressuscitam, é vã a nossa pregação. Por isso, uma vida só é muito pouca para a gente entender o amor do Cristo. Religiosos leem e não veem. Porque é para ser assim. O próprio Cristo definiu que muitos virão do Oriente e do Ocidente, mas não compreenderão de onde parte o Espírito. Conforme a própria conversa que Jesus teve com Nicodemos, conforme a descrição do capítulo 3 de João. É necessário nascer de novo. E Nicodemos, que era doutor da lei, Senhor, nascer de novo? Como? Eu, homem velho? Vou voltar para o ventre de minha mãe? Aí Jesus disse para ele: se eu vos falo das coisas da terra, porque reencarnação é coisa da terra. Reencarnação não é. Reencarnação é lei natural. Como desencarnação é lei natural. Lei de destruição. Reencarnação é lei de conservação. O espírito está aqui lutando para se preservar. Isso é lei, isso é psiquismo. Fala que vai morrer, que já perde a estrutura.
Aquele que tira a própria vida, no ato em si, já entra em prostração, em profundo arrependimento, porque vai resvalar no precipício de uma dor cruel. Porque o único pecado que não é perdoado é pecar contra o Espírito Santo. Aí todo mundo entra na igreja, fica numa santidade que é uma beleza. E o Espírito Santo é esse ser puro que está dentro de você, que se corrompe quando ele se faz personalidade, que ele se envolve no mundo. Tirar a própria vida é rasgar um processo de evolução. É sofrimento seríssimo, que os séculos aguardam para nos dar novas oportunidades de recompor. Então, se vos falo das coisas da terra e você não entende, ele falou para Nicodemos, e se eu vos falar das coisas dos céus? Porque a reencarnação é lei. Agora, o amor, para você entrar na dimensão dele, que é a representação do céu, só o tempo, o espaço e todas essas transformações que nesses tempos, por exemplo, nós estamos vivenciando. Mas para vós, discípulos, Malaquias definiu, que temeis o meu nome, o homem justo. Nascerá o sol da justiça, verdade. E salvação trará debaixo das suas asas, a asa da razão, a asa do sentimento. E saireis, e crescereis como os bezerros no cevadouro. O homem justo, ele vai encontrando as pastagens, e ele vai saindo da dimensão da ilusão, da paixão, que aprisiona. E pisareis os ímpios. Os homens justos vão pisar os ímpios? Não. À medida em que você vai crescendo, você vai pisando no sentido, você vai domesticando tudo que é ímpio, tudo que é corruptível, tudo que é dilacerante. É o domínio do ser sobre ele mesmo. Porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Está terminando. E eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E o profeta Elias converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com a maldição. O profeta Elias é João Batista. Quando Jesus fala que Elias veio e eles não o reconheceram, ele estava falando de um simbolismo de todo um projeto que define, que configura um atendimento dos céus à terra. São as vozes, as estrelas que descem do zimbório para nos envolver na dimensão da vida na terra, que embora o sol esteja a pino, mas estamos vivendo um momento de uma noite profunda e escura, a ignorância. E para que o sol verdadeiro resplandeça, que é o Cristo, nós precisamos de compreender a importância de nos curvar a esse momento maravilhoso que estamos passando. Afirma Emmanuel: aproxima-se os tempos, no livro A Caminho da Luz, em que Jesus deveria enviar, como enviou, ao mundo o Consolador, de acordo com as suas auspiciosas promessas. Apelos ardentes são dirigidos ao Divino Mestre, pelos gênios tutelares dos povos terrestres. Nascia no dia 3 de outubro de 1804, há 210 anos,
com a sagrada missão de abrir caminho ao Espiritismo, a grande voz do Consolador, prometido ao mundo pela misericórdia de Jesus Cristo, Allan Kardec, o profeta Elias, João Batista, a voz que clama no deserto, um dos discípulos mais próximos de Jesus, que hoje, 3 de outubro do ano de 2014, estamos comemorando mais um aniversário do Mestre, o patrono dessa casa, Hippolyte Léon Denisard Rivail, que ficou conhecido na humanidade como Allan Kardec. Kardec, afirma o espírito Humberto de Campos, regozija-te com a tua obra. A luz que acendeste com os teus sacrifícios na estrada escura das descrenças humanas, vem felicitar-te nos pórticos misteriosos da imortalidade. O mel suave da esperança e da fé, que derramastes nos corações sofredores da terra, reconduzindo-os para a confiança na minha misericórdia. Hoje se entorna em tua própria alma, fortificando-te para a claridade maravilhosa do futuro. No céu estão guardados todos os prantos que chorastes e todos os sacrifícios que empreendestes. Alegra-te no Senhor, Kardec, pois teus labores não ficarão perdidos. Tua palavra será uma bênção para os infelizes e desafortunados do mundo. E não há um influxo das tuas obras, a terra conhecerá o Evangelho no seu novo dia. Os espíritos do alto se regozijam, formam uma grande plataforma para reverenciar esse espírito que veio à terra e se dignou a calar a própria voz, abrir mão da personalidade para ser um instrumento para que o mundo recebesse a proposta que será a alavanca da transformação da humanidade, o Espiritismo. O próprio Kardec deixou para nós um legado extraordinário quando afirmou que o Espiritismo não será a religião do futuro. Não será. Mas o Espiritismo será a alma das religiões. Porque o Espiritismo estuda as leis naturais do universo. Bem-aventurado aqueles que compreendem o papel e a importância da doutrina espírita. Que não é uma religião apenas. Ela é um fruto de uma conjugação de filosofia que indaga, da ciência que responde. A ciência espírita nos oferece o laboratório da comunicabilidade com os espíritos, que são aqueles que estiveram um dia na Terra e que seremos nós quando deixarmos o corpo de carne. Poder voltar ao mundo e intercambiar com aqueles que ficaram é a apresentação da própria misericórdia de Deus, que nos concedeu Jesus como campeão do túmulo vazio. E a gente prefere não mergulhar nos ensinamentos do Senhor. A gente muitas vezes busca no conteúdo do Evangelho apenas movimentos que favorecem instituições, organizações humanas, como muitas vezes aqueles que nos julgamos representantes, queremos trabalhar a mensagem do Evangelho imputando culpa nas pessoas, medo na população, porque culpa e medo favorece para que as pessoas procurem as religiões. E procurando as religiões, nós nos mantemos nos cargos, adquirimos recursos, privilégios, nos posicionamos bem na sociedade, trabalhamos vaidades, o poder, porque o homem na Terra busca o tempo todo o poder.
E o religioso lida com um poder que é o mais complexo, o poder espiritual. Você trabalha com a fé de pessoas. Você faz com que pessoas, por exemplo, tirem até o alimento dos próprios filhos para depositar numa urna, para garantir que líderes religiosos viajem de avião. E utilizam desse recurso para falar que Deus vai te dar de volta. Isso é enganação. Porque Deus, a espiritualidade, ela não se circunscreve a poderio humano. Isso é falácia. E dizer que você vai dar a contribuição porque o Senhor vai curar a sua doença, isso é mentira. Porque se a doença não tiver que ser curada, se ela é um drama que nós mesmos que enquistamos no passado, pelas nossas opções, no passado recente ou no passado de outras vidas, nós teremos que experienciar a doença. Nós teremos que experienciar a doença. Em momento algum, no Evangelho está escrito que Jesus curou todo mundo que procurou ele. Em momento algum. Ele, quando curava, ele dizia, a tua fé é que te curou. 10 leprosos que ele curou, um voltou para agradecer. E agradecendo, ele disse, pois é, bem-aventurado que voltastes, mas vá, não entre na aldeia, volte para sua casa e permaneça em ti a paz. O que ele estava dizendo? Se você voltar para a aldeia, que é a sociedade, vai ficar doente de novo. Ele estava dizendo que não é para a gente viver na sociedade? Não é isso. Ele estava dizendo que nós ainda estamos corruptíveis junto com a sociedade. Então, para que você viva em sociedade, você tem que lutar para estar acima da sociedade. Porque na massa, no grupo, você não evolui. E não evolui mesmo. A massa não pensa. A massa é modismo. A massa é manipulável. Vocês já pararam para ouvir os discursos de Adolf Hitler? Vocês já ouviram? Magnetismo. Agora, vocês já ouviram discursos de Mahatma Gandhi? Magnetismo. Observem a diferença da modulação da voz, a diferença da dimensão que se atinge, que se alcança. Tudo depende de como você trabalha. A massa, ela pode se enfurecer por um simples comando. Você sabe o que está acontecendo na massa nos momentos atuais? Um modismo translocado na área da sexualidade. Existe um grupo de meninas na faixa etária de 10 a 16 anos de idade que estão sendo manipuladas para viverem experiências sexuais ou experiências homossexuais num percentual assustador. Visitem os educadores nas escolas. E eu posso, na minha acanhada percepção, dizer que a maioria não precisava de passar por isso. Porque não são espíritos que estão em corpos que não lhes pertencem. Não são homens reencarnados em corpos de mulheres. Ok? Polaridades aguçadas. É um modismo manipulado por mentes brilhantes e que não encontram resistência nas famílias. E como que vão raptando as mentes, porque as mentes estão soltas na dimensão em que estamos vivendo, favorecidas por um simples telefoninho que a mamãe dá de presente, para que a criança se intercambie o tempo todo no Zap Zap, no Facebook.
E aí você vê que existem mentes ociosas, que estão desfocadas e que estão tirando o foco de uma criança que está num estágio, por exemplo, de viver os seus processos de infância, de estar focado numa preparação para uma adequação a uma sociedade que virá em frente, estudar, se disciplinar, viver experiências espirituais. Mas as barreiras estão todas abertas. Principalmente porque não existe ambiência na maioria dos lares, que uma ambiência que é protegida pelo recurso da oração, pela instituição ou pela vivenciação do evangelho dentro dos lares. Então, eu citei um exemplo, porque ele representa muitos outros departamentos, setores, que estão pipocando no nosso meio. E esta fase é uma fase tão séria que até aqueles que têm o microfone, que têm a mídia, que têm recursos para tentar auxiliar, mas por estarem vivendo experiências da sexualidade mal resolvida, aí vira um balaio de gato. Aonde estão os líderes? Aonde estamos educadores? Aonde está o evangelho? Caríssimos companheiros, Allan Kardec veio ao mundo no dia 3 de outubro de 1804. Junto com ele, uma pleiade de espíritos reencarnaram, um número imenso continuou no espaço, e todo esse projeto vai se movimentando na dinâmica dos tempos e nos convidando, como se fosse uma grande nave a perpassar o espaço, nos convidando para que nós possamos ingressar nestas fileiras. E o convite se faz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Mas tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso, brando, humilde de coração. Aí encontrareis paz. Vinde a mim, esforça-te no bem. Vinde a mim, renuncie ao que não alimenta. Vinde a mim, sacrifica-te por você mesmo e pelos teus semelhantes. Vinde a mim, para que juntos possamos compreender que o amor é a única força capaz de sublimar a inteligência dos homens e transformar pedras em pães, e ao mesmo tempo dizer a importância das rosas, que simbolizam fraternidade e que se apoiam no roseral, que são os testemunhos sagrados que vão garantir o nosso aprendizado. A voz que clama no deserto são as vozes dos céus, que não podem clamar no jardim, porque o jardim já está embelezando a vida. Tem que clamar nos desertos das consciências. Portanto, nós temos que compreender que se estamos recebendo o bem por um movimento de gratidão, poderia ser a meta das nossas vidas. Que possamos sair pelo mundo para semear, não a discórdia, não a cobrança, porque está todo mundo no departamento certo. Errado é aquele que fala que está errado. Mas sair pelo mundo
granjeando amigos. Pelo bem, pela alegria, pela fraternidade que nós temos condições de oferecer. E eu encerro a minha participação trazendo um pensamento de Emmanuel quando define que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela felicidade que oferecermos para o semelhante. Esta será a nossa felicidade. E ao patrono da doutrina espírita, o codificador dessa proposta luz que a humanidade recebe, nós desejamos tudo de belo, oportuno, que ele possa continuar sempre ao lado de Jesus, nos auxiliando a endireitar as nossas veredas. E a Allan Kardec, no seu sentido de espírito e individualidade, nós rogamos, que, de onde ele estiver, que ele possa ajudar a esta casa, a esse projeto, e a toda a família espírita. A ti, Kardec, nós gostaríamos de dizer: ave, ave, ave o seu nome, para que juntos possamos, esse cortejo de paz, de semeadores do anonimato, mas da redenção, gostaríamos de dizer juntos: ave, 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 ave Cristo. E nestas vibrações, com muita alegria, nós nos despedimos de todos os nossos amigos da Rede Amigo Espírita, da rádio Brasil Espírita de Maceió, a todos os nossos irmãos da FIAC que acompanham de seus lares, aos nossos companheiros da sala estudando o Espiritismo, que todos possam receber esse envolvimento de profunda gratidão e amizade. Tenham todos uma boa noite e assim, nestas vibrações, a gente se despede e fica como expressões de oração devocional e de agradecimento por todas as bênçãos e pelos lares, pelas famílias que aqui foram beneficiadas pela presença de vocês, pela sintonia que foi estabelecida. Que possamos ter um final de semana pródigo, de aprendizado, de fraternidade, de descanso, mas também, portanto, de preparação para a semana que se inicia. E no domingo, eu peço, em nome da espiritualidade, que a gente possa levantar pela manhã, fazermos uma prece pelo nosso Brasil, para que Ismael, que é o mentor espiritual dessa terra abençoada, possa enviar os legionários para que esse processo eleitoral se faça dentro dos princípios de liberdade, de igualdade e de fraternidade. Até breve, até a próxima semana. Muito obrigado.